Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Antes da gente começar, já quero te fazer um convite, que é para se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho aqui, que vai ser sempre avisada quando tiver novos conteúdos. A gente posta toda semana, não necessariamente no mesmo dia, então aciona o sininho que você vai saber quando a gente postar. E para começar, quero chamar a Fernanda Medeiros. Fernanda, seja bem-vinda também. Muito bem-vinda, dona Adriana. Sempre um prazer estar aqui dividindo essa tela de Zoom com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo mundo afora. E hoje a gente vai abordar um tema que vem batendo a nossa porta já há alguns dias. Eu fiz recentemente um curso sobre comunicação que falava sobre a importância da autenticidade para que a gente faça uma boa comunicação, seja ela em que nível for. E nesse fim de semana, no último fim de semana, eu dei uma entrevista para o programa da maravilhosa Simone Arrojo sobre a transição da meia-idade, da metade da vida, e nós falávamos sobre a importância da autenticidade para que a gente faça essa transição da melhor maneira possível. E aí eu queria te perguntar, Fernanda, qual é a dificuldade que as mulheres, a maior dificuldade, no caso, que as mulheres enfrentam para demonstrar quem elas são de verdade? É a autoconfiança. Elas não conseguem encontrar dentro delas a autoconfiança para bancar, né? Para pagar o preço por quem elas são. Muitas vezes elas não sabem nem quem elas são, quanto mais poder pagar o preço por essa autoconfiança. Então, quando chega ali perto dos 40 anos, a vida vai te trazendo situações para que você possa rever conceitos, crenças, formas de agir, né? Tudo aquilo que você estruturou a tua vida até então, mas que talvez já não faça mais sentido para você. Então, eu diria que a autoconfiança realmente é um dos aspectos mais interessantes com relação a essa dificuldade, né, da mulher, então, ser autêntica. E você não acha que também tem uma questão sobre valores, sobre a gente desconhecer quais são os nossos verdadeiros valores e chega nessa fase da vida, eles começam a aflorar e a gente fica meio perdida? Claro que tem sobre os valores, mas antes de você ter os valores pré-estabelecidos, você precisa ter autoconfiança para poder bancar esses valores. Porque se tu não tiver essa autoconfiança, repito, tu não vai conseguir bancar, porque tu não vai conseguir dizer não, tu não vai conseguir dizer sim, tu não vai conseguir muitas vezes ser fiel àquilo que você realmente acredita, que é realmente a tua verdade, porque tu sempre vai estar com algum medo, seja o medo de ser rejeitada, seja o medo de ser criticada, seja o medo de não ser aceita. Então, se você não tiver e não desenvolver essa autoconfiança que esteja muito bem estruturada, ancorada, você precisa estar como uma rocha dentro de ti, sabe? Aquilo que é verdadeiro para você e bancar isso. Agora, se tu não tiveres essa autoconfiança, por mais que tu tenhas valores, tu sempre vai acabar cedendo porque o outro vai impor alguma coisa, porque o outro vai manipular, porque o outro vai tentar controlar. E se você tem uma tendência a cair nesse aspecto, com certeza você vai acabar deixando os seus valores de lado, porque você não vai ter como sustentá-los dentro de você. Teria um pouco de síndrome da impostora aí na medida em que a gente não banca a nossa autenticidade por achar que as nossas características não são boas o suficiente para que os outros nos amem e nos aceitem? Se a gente parar para pensar, desde a nossa infância, né, e isso eu vou trazer assim, um link desde quando você era criança ou hoje você é adulto falando com uma criança. Muitas vezes o comportamento de uma criança é rotulado com ela é bonitinha porque ela fez alguma coisa legal, ou ela é má, ou ela é feia porque ela fez alguma coisa ruim. Então a gente vai criando os nossos conceitos ou os nossos parâmetros internos baseados naquilo que o outro enxerga de nós, ou de como o outro reage de acordo com aquilo que a gente faz. E a síndrome da impostora tem muito disso, né? É como se a gente não fosse bom o suficiente, a não ser que o outro valide aquilo que a gente está fazendo. É como se fosse sempre uma cobrança interna e externa. Na verdade, o externo é um reflexo do interno. Eu não sou boa o suficiente porque eu não fui chamada de linda, ou eu não fui chamada de boa, ou eu não fui chamada de boazinha, mas porque eu sempre estou nessa cobrança porque eu aprendi lá na infância isso. Eu estava, enquanto você falava, pensando sobre o tanto de necessidade de aprovação externa que a gente tem. Então, a gente está sempre olhando para fora para buscar validação para o que temos dentro. Tem uma distorção aí. A distorção é total. A nossa visão
de valor, a nossa visão de autenticidade é totalmente conduzida por um padrão externo. Então, por exemplo, se uma criança ganhou um presente, quantas inúmeras vezes aconteceu isso? No aniversário, a criança foi lá e ganhou um presente, olhou para aquele presente, que feio, ou que ruim, ou que qualquer coisa. E expressou isso. E daí a mãe diz assim, não, menino, deixa de ser mal educado, vai lá e agradece teu tio, vai lá dar um beijo no teu tio, na tua tia, vai lá e diz que você gostou. Então, o tempo inteiro, lá na nossa infância, nós somos tolhidos na nossa expressão de autenticidade. Então, a gente começa a ter uma referência de autenticidade baseada no que os outros querem que nós sejamos, e não naquilo que realmente a gente é. Porque se eu for do jeito que eu sou, meu Deus, eu não vou ser aceita. Se eu for do jeito que eu sou, se eu falar do jeito que eu sou, se eu expressar do jeito que eu sou, o outro vai me criticar, vai me rotular, eu vou ser chata, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E, de fato, às vezes a gente até é, né? Normal, porque é ser humano. Mas não no nível extremo, ao ponto de se crucificar, ao ponto de se machucar, dizendo assim, eu não sou boa o suficiente. Entende? Eu creio que é um problema que começa na própria identificação do que a gente é, porque vivemos sempre buscando referências externas, então acabamos nem sabendo quais são os nossos valores reais. E aí, como é que a gente vai manifestar então se a gente nem sabe quais são eles? Fica difícil, né? Por isso que chega na meia-idade, tudo isso começa a ser questionado. De um jeito ou de outro, você vai ser questionado em todos os valores dos quais você construiu, para realmente você identificar, faz sentido esses valores? Me traz, sabe, a gente começa a enxergar se esses valores, né, ou se as escolhas da tua vida são realmente as escolhas que te trazem felicidade, bem-estar, alegria, paz, leveza, pelos efeitos que elas têm na tua vida. Então, muitas vezes as pessoas elas estão comprometidas com valores muito profundos, mas os efeitos desses valores na tua vida são nocivos para você mesma. Só que a pessoa está ali presa, entende? Ela está ali conectada com aquele valor que muitas vezes já te trouxe até aqui, mas não precisa continuar seguindo daquela forma. Você pode trocar de valores ao longo da vida. E isso vai te trazendo mais autenticidade, porque você vai chegando mais próximo de você, do que faz sentido para você. E não daquilo que você aprendeu que faz sentido para você, porque alguém te ensinou que daquele jeito era o certo. E esse momento que você falou sobre poder mudar os seus valores, que é muito comum nessa transição da meia-idade, também traz muita confusão na medida em que a gente acredita que é uma coisa, porque foi aquilo que nos ensinaram que deveríamos ser para cumprir nossos papéis sociais, quaisquer que sejam eles. E aí, quando chega aquele momento de esses valores não servem para mim de verdade, mas quais são os que servem para mim afinal? Vem aquele momento de confusão que a gente não sabe para onde correr. Daí vem a experiência, né? Aí é você se jogar para a experiência para poder, então, entender o que vale ou não vale mais para você. É se jogar para a experiência e para o autoconhecimento, né? É ir para uma terapia, é ir para jornadas, é ler livros que possam te trazer uma abertura de consciência, uma abertura de visão para que você possa olhar mais amplamente aquilo que até então você olhava pelo buraquinho da fechadura e achava que estava certo, sabe? Para que você possa dar outros passos, se permitindo novas experiências. E para isso, sem sombra de dúvidas, a mulher vai precisar ativar muito o feminino dentro dela, o feminino saudável, que talvez até essa meia-idade ficou sufocado por um masculino desequilibrado ou em excesso, ou por um feminino em excesso também, que deixou ela muito dependente, que deixou ela muito dramática, que deixou ela muito à mercê dos outros. Então, ela vai precisar abrir essa caixinha de Pandora interna para que ela possa se entender, se conhecer e colocar em equilíbrio essas duas energias, tanto masculino quanto feminino, dentro dela, para poder atravessar esse momento de recriação e renovação. Eu diria que é quase como se fosse uma segunda vida que te é dada a oportunidade de viver. Até postei sobre isso essa semana, uma frase do Richard Rohr, falando que é como se fosse um segundo nascimento. É uma chance que você tem para reconfigurar. Chega um momento, na metade da vida, a partir dos 35, 40 anos, que é a ocasião perfeita para você olhar e ver se aquilo está fazendo sentido ainda. E o que é autenticidade, né, Adriana, se não a verdade? E como eu estava te falando antes, né, quando a gente é verdadeira com a gente mesma primeiro, né,
Isso tem um preço, né? Nem todo mundo vai continuar perto de nós, nem todo mundo vai gostar de nós, nem todo mundo vai querer criar laços conosco ou manter laços conosco. Essa é uma verdade. Então, quando você começa a ser verdadeira, você começa a ser autêntica, tem um preço para pagar. É difícil. Assim como é difícil para a gente construir uma vida numa mentira, né? Você mentir para você mesma, você mentir para outras pessoas, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, quando na verdade não está. Então, eu sempre digo para os meus clientes, escolha ser difícil, né? É difícil ser verdadeira e ser autêntica, assim como é difícil continuar construindo uma vida em cima de mentiras. Agora, qual realmente deles vai ter o efeito onde você vai se sentir mais leve, mais feminina, mais mulher, mais tomando posse da sua própria existência, das suas escolhas, das suas decisões? Qual deles vai te levar para o mais na vida? Mais experiência, mais amor por si mesmo e pelos outros, né? O que vai te levar para o mais? É para os efeitos que a gente tem que olhar. E eles vão dizer com certeza absoluta onde é que está a tua verdade e onde não está a tua verdade. Nessas pesquisas todas que eu fiz sobre a transição da minha idade, a questão do autoconhecimento sempre é fundamental, porque se você percebe a necessidade de mudar e tem a coragem para dar o passo, se você não souber quais são os teus valores, o que é importante para ti, corre um risco muito grande de você se jogar em um impulso qualquer que venha, que eventualmente nem faz sentido, mas que foi um ímpeto de mudança dramático, e aí acaba fazendo alguma coisa que não faz sentido. Então, conhecer a si mesma e fazer uma boa gestão emocional é fundamental. Com certeza, é o passo essencial. É muito difícil você fazer processos de mudança sem ter um apoio emocional, sem ter um apoio psicológico por trás, para que você possa dar passos mais confiantes, mais autoconfiantes. Porque assim, gente, quando a gente está construindo o novo, saindo do antigo, daquilo que era a nossa formatação, a identidade que a gente acreditava, a verdade é que não tem um mapa. Não existe um mapa, não existe um caminho. Ah, então vou para lá. Não tem, você vai ter que descobrir. E muitas vezes esse descobrir é o que dá medo, porque você vai sair da ilusão do controle, ou melhor, você vai sair da zona de conforto que até então você estava, mas te causava dor, mas aqui eu sei como é que é a dor, aqui eu sei lidar com a dor, então deixa eu continuar aqui. Então, ir para o novo significa, eu não sei o que vai acontecer. E o cérebro da gente, ele funciona para nos manter vivos, não para nos fazer felizes. Então, o cérebro ele vai continuar repetindo aquilo que ele aprendeu lá até os seus 5, 6, 7 anos de idade, que é o que a gente continua repetindo na vida adulta, e que nos 40, na chegada aí dessa meia-idade, começa a dar um bug no cérebro, porque a gente quer experimentar algo novo, mas a gente está com um comportamento viciado. Então, precisa de muita autoconfiança, de muita autenticidade, de muito conhecer os seus valores, para que você possa dar esses passos no desconhecido e descobrir quem você realmente é. O cérebro tem uma grande capacidade, que é a neuroplasticidade, de estabelecer novos circuitos neuronais que vão te levar a outros padrões de comportamento. Só que para isso a gente tem que se esforçar. Não é um trabalho tão fácil, mas que vale muito a pena, porque pode transformar a vida inteira da gente. Com certeza, vai transformar, porque vai te dar novas percepções de quem você realmente é. Agora, você está disposto a pagar o preço por isso? É um caminho que é difícil, é biologicamente difícil. Qualquer mudança desse tipo que a gente se propõe a fazer em nós mesmos, são mudanças muito difíceis, envolve sistemas hormonais, envolve circuitos neuronais. Então, não é uma coisa que a gente consiga fazer de uma hora para outra. Exige empenho, exige tempo e exige, como a Fer falou, muita autocompaixão também. Para a gente descobrir a nossa verdade, a nossa autenticidade, a gente primeiro tem que percorrer outros caminhos como a autoconfiança, a autovalorização, né? Olha tudo que você percorreu até aqui, para chegar até aqui, nada disso foi em vão, muito pelo contrário, te manteve viva até aqui, então é super válido, te trouxe todas as experiências que você hoje, né, é composta.
mas não quer dizer que precisam continuar existindo dentro de você, no sentido de te dirigir. Elas podem continuar existindo dentro de você, mas ali quietinhas no banco de trás, vamos colocar outros condutores agora para conduzir tua vida. E não precisa nem ser por trechos muito longos, né? A gente pode experimentar trechos curtos com valores diferentes. Talvez isso funcione para mim. Vamos fazer uma pequena experiência. A gente não precisa necessariamente mudar tudo de uma vez só. Vamos fazendo pequenas experiências para ver o que serve e o que não serve. É isso aí. Tem alguns valores que talvez sejam inegociáveis, né? Que quando a gente diz valores inegociáveis, gente, isso assim, ó, 1, 2, 3, tá? Não é uma lista. É tipo confiança, é tipo honestidade. São coisas que são valores inegociáveis. Para mim, pelo menos, é. Talvez para outras pessoas não. Agora, tem outros valores que são mais periféricos, que a gente pode, sim, ele está, sabe, entrando em mutação para que você possa realmente construir uma nova identidade para você. E está tudo certo. Acho que a gente até pode exemplificar aqui. Um valor que sempre foi muito importante para mim, e é ainda, é a liberdade. Uhum. Antes, ela me levava a não estabelecer relacionamentos estáveis, longevos. E aquilo era importante para mim naquela época. A partir da metade da vida, da meia idade, continua sendo um valor importante, mas ele mudou o formato dele. E eu me casei e a gente construiu a liberdade de outras formas. Então, é perceber aquilo que está fazendo sentido para você naquele momento da sua vida, o que precisa mudar e ir adaptando. Não precisa ser uma mudança radical, mas ir testando até onde eu posso ir. Claro que tem o que é inegociável, como você falou, a honestidade, a lealdade, mas até nesses valores inegociáveis tem outras formas de viver com esse valor. Claro, com certeza, até porque relacionamentos são ajustes, né? Relacionamentos é negociação o tempo inteiro. Você está negociando, é o teu mundo com outro mundo, são os teus valores com outros valores, que, né, de uma certa forma, se você se casa, está com alguém, os valores são próximos ou parecidos. Mas é sempre ajustes. A gente está sempre ali dançando essa dança, né, para ver o que funciona para ambos, para que ambos possam caminhar juntos e crescer juntos. Então, isso é coisa de adulto. Adulto negocia, né? Adulto ajusta. E o adulto negocia, inclusive, consigo mesmo. Porque Sempre. ao perceber, talvez isso sirva para mim. Aí quando vem aquela vozinha, assim, não, isso não, tu não vai conseguir fazer isso. Negocia contigo mesmo, negocia com essa vozinha. Porque sempre tem alguma possibilidade de descobrir coisas novas quando a gente se arrisca a olhar um pouquinho para o lado. Isso é crescimento, né? É aquilo que o outro né, tá trazendo para ti, que vai de encontro com os teus valores, que até então estavam rígidos, e que daqui a pouco eles podem ser um pouco mais flexibilizados, colocando aí para jogo essa energia do feminino, que é tão valiosa, no sentido de saber dançar a dança e não ser tão rígida, tão dura, de só desse jeito funciona. Você acha que os teus valores mudaram a partir da metade da vida? Estão mudando, Adri. Eu diria que valores essenciais, assim, né, como eu falei ali, de honestidade, de verdade, eles permanecem, é como se fosse um core, né? Tá ali dentro, para mim isso é essencial mesmo. Agora, outros valores com relação à comunicação, com relação à troca, isso sem sombra de dúvidas tá ganhando um novo tom na minha vida. Tá ganhando uma nova experiência, né, de adaptação, de negociação, e isso está sendo muito rico, esse crescimento de aprender com o outro, né, e do outro aprender comigo. E você concorda comigo que quando a gente se dá conta e se abre para essas perspectivas, a gente ganha uma força interna enorme, a gente se sente super poderosa. Não resta a menor dúvida. Quando tu toma posse para você daquilo que é a tua responsabilidade, né, daquilo que você tem que olhar, a gente engrandece, então a gente se sente grande, gente grande assim, né? A gente cresce com a vida quando a gente toma posse daquilo que até então eu deixava de lado, deixava na mão do outro, para dizer assim, não, peraí, mas deixa eu fazer esse movimento também, deixa eu, sabe assim, colocar o meu na reta, deixa eu colocar o meu na reta para ver o que vai acontecer, porque muitas vezes, né, dessa falta de autoconfiança, a gente só espera pelo outro, a gente não coloca o nosso na reta.
E quando a gente coloca o nosso na reta, tá dizendo assim, opa, eu tô aqui, ó, tô jogando o poker da vida, vamos lá, vamos aumentar as apostas e vamos ver o que que acontece. É pegar a própria vida e dizer, não, essa é minha, sou eu que vou dar o comando para onde que ela vai. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas o fato é que eu experimentei, paguei o preço. Doeu, não doeu, foi feliz, não foi, mas olha só, é isso aqui. Faz sentido, não faz sentido? É você experimentar por você mesma e não porque você ouviu dizer que não era. Então, mulheres, se vocês também estão passando por isso, curte esse vídeo, compartilha com as amigas que também estão passando por isso. E quanto mais a gente fala sobre esse assunto, sobre essa transição, mais a gente recebe comentários de mulheres que estão passando por isso e estão se sentindo sozinhas, que também é outra característica dessa transição. A gente acaba achando que é só com a gente, então é um problema conosco, mas na verdade não é, é muito mais comum do que a gente imagina. E por isso nós estamos aqui compartilhando as nossas próprias trajetórias. Se vocês quiserem compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários, manda um e-mail para a gente no contato @fernandamedeiros.com, manda DM nos nossos Instagrams, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. A gente não quer que ninguém se sinta sozinha nessa fase muito importante da vida, né, Fê? Perfeito. Nossa, quanto mais mulheres vocês compartilharem, buscarem mulheres que já estão atravessando esse caminho, mais amparadas vocês vão se sentir e mais esse passo que até então era no escuro vai ganhar um pouquinho mais de luz para que vocês possam dar esse passinho com um pouquinho mais de segurança dentro de vocês e fora, porque alguém está sinalizando, olha só, é por ali, dá medo mesmo, não vai porque dá, é possível. Então, cada um tem o seu mapa de vida, né? Ninguém dá para seguir um mapa do outro, mas a gente pode se inspirar nos mapas das outras pessoas que já atravessaram o caminho. E se quiserem se inspirar e conversar sobre os nossos mapas, nós estamos à disposição e temos bastante história para contar. Fê, Ixi, você tem! Fê, muito obrigada e até o próximo. Obrigada, Adri. Foi ótimo. Até o próximo.